Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Ribeiro e na aula de hoje nós iremos mergulhar no mundo das emoções e dos sentimentos. Vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso e, de quebra, ainda vamos ampliar o nosso vocabulário da língua inglesa com palavras sobre esse tema. Então vem comigo que na aula de hoje nós vamos nos emocionar muito. O título da aula de hoje é o Diário de Anne Frank, Emoções e Sentimentos à Flor da Pele. O Diário de Anne Frank é um livro fantástico que retrata a história real de uma adolescente em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Uma das marcas da narrativa do diário é a forma carregada de emoções que Anne relata seus sentimentos, aflições e até suas pequenas alegrias na vida. Vamos dar uma olhada em uma das passagens do diário. Quarta-feira, 29 de dezembro de 1943. Se me ponho então a pensar em meus semelhantes, morro de vontade de chorar. Dá para chorar o dia todo. Só nos resta rezar, pedir a Deus que realize um milagre e salve alguns deles. Espero que esteja rezando bastante. Vamos analisar essa passagem. Qual sentimento, qual emoção você acredita que Anne está sentindo nesse momento? Happiness, felicidade, sadness, tristeza, fear, medo, disgust, desgosto ou nojo, anger, raiva, surprise, surpresa. Essas palavras representam sentimentos ou emoções? E esses dois termos significam a mesma coisa? Na verdade, emoções e sentimentos são diferentes. De acordo com Damasio, emoções são o resultado da combinação de um processo avaliatório mental com respostas dirigidas ao corpo ou ao próprio cérebro, resultando num estado emocional do corpo e em alterações mentais adicionais. Em outras palavras, emoção é simplesmente um conjunto de mudanças do estado corporal, mudanças no batimento cardíaco, sudorese, liberação de açúcar no sangue, etc., associado a imagens mentais específicas, pensamentos. Já os sentimentos são originados pelas emoções. Enquanto as emoções estão relacionadas às alterações do corpo, os sentimentos estão relacionados à associação entre esses estados corporais com a imagem de um objeto ou uma situação. De forma resumida, o sentimento pode ser entendido como uma interpretação que o cérebro faz de uma emoção. Achou difícil? Vamos para um exemplo. Imagine que você é uma marmota. Está feliz da vida passeando em um lindo campo gramado quando, de repente, você avista um lobo faminto. Qual é a sua reação imediata? Suas pupilas dilatam, seu coração acelera, o fígado libera açúcar no sangue, a pressão sanguínea aumenta e você sai correndo em disparada. Você, a marmota, acaba de entrar em um estado emocional de medo, mas você correu o suficiente e conseguiu escapar para a segurança da sua toca. Ainda sob o efeito do estado emocional, o seu cérebro interpreta tudo aquilo que você está passando. Você lembra da sua família, lembra das suas colegas marmotas que foram mortas pelo lobo, se imagina sendo devorada. Seu cérebro está produzindo o sentimento de medo. A sua percepção, interpretação de tudo aquilo que aconteceu. Eu faço uma observação aqui. Nem sempre o estado emocional e o sentimento, desencadeado por ele, são iguais. E nem sempre o organismo toma consciência das emoções e dos sentimentos. Mas quem controla a razão e a emoção? Seria o coração ou o cérebro? Será que o cérebro controla a razão e o coração controla a emoção? Será que esse coração controla a emoção? Ou talvez este? Não, nenhum desses controla a emoção, muito menos a razão. Drops of Neuroscience. O controle das emoções é de responsabilidade do sistema límbico, que é um conjunto de estruturas localizado na região mediana do cérebro. O sistema límbico está envolvido em nossas respostas comportamentais e emocionais, especialmente quando se trata de comportamentos que precisamos para sobreviver, como alimentação, reprodução e cuidado com os jovens e respostas de luta e fuga. Já os sentimentos e a razão são processados por outra parte do sistema nervoso. O cérebro, the brain, é dividido em dois hemisférios, right, direito, associado a funções como criatividade, intuição, consciência artística e controle da mão esquerda, e left, esquerdo,
associado ao pensamento analítico, a lógica, a linguagem, habilidades de ciências e matemática e controle da mão direita. Não, eu não falei errado. O lado direito do cérebro controla a mão esquerda e o lado esquerdo do cérebro controla a mão direita. São conexões invertidas. Tradicionalmente, os hemisférios do cérebro também são subdivididos em 4 lobos: frontal, temporal, parietal e occipital. Esses lobos são associados a diferentes funções. Por exemplo, o lobo occipital controla o sentido da visão. O lobo parietal é responsável por integrar informações sensoriais como toque, temperatura, pressão e dor. Já the frontal lobe of the brain, o lobo frontal do cérebro, é muito desenvolvido em humanos e é geralmente onde ocorrem as funções superiores, incluindo regulação emocional, a produção dos sentimentos, planejamento, raciocínio e a solução de problemas. A Brain Story! Agora um pouco de história. A história da descoberta de algumas funções do lobo frontal é muito interessante e data de um tempo muito anterior à invenção das modernas técnicas de ressonância magnética. Em 1948, durante a construção de uma estrada ferroviária, Railway, o trabalhador Phineas Gage estava usando um ferro para socar pólvora para explodir um túnel através da rocha. Enquanto sua cabeça estava ligeiramente virada para baixo, um golpe errado desencadeou uma explosão que forçou a vara para cima na direção do seu olho esquerdo e atravessou seu crânio. Milagrosamente, Gage sobreviveu, ficou cego do olho esquerdo e sofreu danos em grande parte do seu lobo frontal esquerdo. Após o acidente, seus colegas de trabalho notaram mudanças na personalidade. Antes do acidente, ele era conhecido como responsável e trabalhador, mas depois tornou-se desrespeitoso, boca suja e com dificuldade de executar planos. Os médicos da época estudaram seu caso e logo associaram as mudanças na personalidade de Cage à perca de parte do lobo frontal. Apesar do conhecimento a respeito da importância do cérebro para o controle e regulação das emoções e dos sentimentos, muitas pessoas ainda acreditam que o cérebro controla a razão e o coração controla a emoção. Mas na verdade, ambas funções, razão e emoção, são respostas do cérebro para as diferentes situações vividas no dia a dia. O coração não controla as emoções e o cérebro controla a emoção, a razão e até mesmo o funcionamento do coração. Adeus, mundo cruel! Socorro! Ok, levanta e para de show. Let's practice! Vamos praticar um pouco o uso do nosso lobo frontal na identificação de emoções e sentimentos das pessoas. Tente usar as palavras em inglês que nós vimos no começo da aula. Qual estado emocional você acredita que essa mulher está representando? Happiness, felicidade. E esse cara? Disgust, nojo, eca. E essa menina? Surprise, radical. Essas foram fáceis, né? Mas nem sempre é tão fácil identificar o estado emocional das pessoas através da face. Em situações de comunicação, nem sempre a face da pessoa representa aquilo que ela está sentindo. Nas relações interpessoais, um indivíduo pode utilizar uma face que não necessariamente reflete os sentimentos ou emoções dele mesmo naquele instante. Na situação da imagem, essa menina ruiva pode estar odiando a conversa com o rapaz e vice-versa, apesar dos sorrisos. É importante que durante o processo de comunicação, os indivíduos se coloquem no lugar do outro e, com base nas suas próprias suposições e impressões, consiga compreender o comportamento do outro e assim aprimorar a sua comunicação. Mas a compreensão das emoções e sentimentos não é útil apenas para o relacionamento com outras pessoas, mas também em nossa relação conosco mesmo. Vamos ler mais um trecho do diário de Anne Frank. Sábado, 15 de julho de 1944. Realmente, é de admirar que eu não tenha desistido de todos os meus ideais. Tão absurdos e impossíveis eles são de se realizar. Conservo-os, no entanto, porque apesar de tudo ainda acredito que as pessoas, no fundo, são realmente boas. Neste trecho, Anne demonstra uma capacidade enorme de lidar com seus sentimentos e encontrar momentos de alegria e esperança
diante da terrível situação que ela vivia. Aprender a lidar com questões emocionais e sentimentais é uma boa estratégia para aumentar o foco e ampliar a capacidade de concentração. Inteligência emocional e autoconhecimento são habilidades necessárias para o desenvolvimento pessoal e para ter uma vida mais presente e feliz. Mas como aumentar a inteligência emocional? Uma possível estratégia é a criação de um Feelings Diary, um pequeno diário de sentimentos. Para isso, separe um caderno e diariamente, ao final do dia, se faça a pergunta: como eu me sinto hoje? E escreva os sentimentos que você vivenciou naquele dia e as situações que o desencadearam. Escrever de forma regrada num diário emocional ajudará você a perceber áreas da sua vida que você geralmente tem dificuldade e qual emoção que mais se repete. Se você é uma pessoa que tem muitos pensamentos obsessivos ou repetitivos, criar um diário emocional irá ajudar a colocar um freio nesses pensamentos. Mas lembre, o seu diário emocional deve ser adaptado a você. Escreva de modo a se sentir confortável. O importante é a constância. E aqui se encerra a nossa aula interdisciplinar Ciências em Inglês. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, é só deixar um comentário aqui embaixo, eu vou ficar feliz em responder. Se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima aula interdisciplinar. Tchau!